Há muito tempo, antes que uma grande inundação devastasse a terra e antes que o julgamento divino recaísse sobre a humanidade, viveu um homem selecionado por Deus. Ele era reconhecido por sua inteligência e destreza no artesanato e encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus lhe permitiu contemplar os mistérios dos céus, os reinos mais elevados onde reside o divino, tornando-o um observador direto do mundo eterno e imutável do Todo-Poderoso. Ele foi levado a conhecer os lugares onde habitam os numerosos e resplandecentes servos de Deus, seres mais brilhantes que o sol. Observou o trono inacessível, envolto em uma luz infinita, com as camadas da criação organizadas em perfeita harmonia, e ouviu os cânticos indizíveis dos querubins. Testemunhou maravilhas divinas jamais vistas por qualquer mortal. Seu nome era Enoque, filho de Jared, e ele foi quem revelou os segredos dos 10 níveis dos céus. O Senhor o conduziu a essas alturas, e tudo o que ele viu foi registrado no que ficou conhecido como o segundo livro de Enoque. Assim começou sua jornada celestial. Enoque relatou que, ao completar 165 anos, teve um filho chamado Matusalém. Após isso, viveu mais 200 anos, totalizando 365 anos de vida. No primeiro dia de um novo mês, enquanto estava sozinho em casa, deitado em sua cama, sentiu durante o sono uma profunda tristeza surgir em seu coração. Lágrimas escorreram de seus olhos, embora ele não compreendesse o motivo daquele sentimento ou o que estava por vir. De repente, 2 figuras extraordinárias apareceram. Eram diferentes de qualquer ser humano que ele já vira. Altas, majestosas, com rostos brilhando como o sol, olhos faiscantes como fogo e chamas que pareciam sair de suas bocas. Suas vestes reluziam em tons púrpura, suas asas eram mais brilhantes que o ouro, e suas mãos eram brancas como a neve. Posicionaram-se ao lado de sua cama e o chamaram pelo nome. Enoque acordou, viu-os claramente, e embora os cumprimentasse, foi tomado pelo medo, e sua expressão mudou com o susto. As figuras o acalmaram, dizendo: "Não temas, Enoque, o Deus eterno nos enviou a você. Hoje você subirá aos céus conosco, mas antes deve instruir seus filhos e todos em sua casa sobre o que fazer na sua ausência. Ninguém deve tentar procurá-lo até que Deus o traga de volta." Sem hesitar, Enoque obedeceu. Saiu de casa, foi até a entrada como orientado e chamou seus filhos Matusalém, Raguim e Gaidade. Compartilhou com eles tudo o que as figuras misteriosas lhe revelaram. "Ouçam com atenção, meus filhos. Não sei para onde vou ou o que me espera. Por isso peço-lhes agora, não se desviem de Deus por coisas vãs ou poderes falsos que não criaram os céus ou a terra. Esses poderes e aqueles que os seguem serão destruídos. Que o Senhor lhes dê força para viverem em reverência a Ele." E acrescentou: "Ninguém deve vir atrás de mim até que o Senhor me traga de volta." Após essas palavras, Enoque foi levado pelos anjos. Eles o ergueram com suas asas e o conduziram ao primeiro nível do céu, onde o colocaram sobre as nuvens. Ao olhar para cima, viu além do que os olhos humanos podem alcançar. No primeiro céu, foi-lhe mostrado um mar imenso, muito maior que os oceanos terrenos. Foi apresentado aos anciãos e governantes das estrelas e viu 200 anjos que controlam os astros, guiando seus movimentos pelos céus. Esses anjos voavam com asas, circulando pelos caminhos celestiais. Ao olhar para baixo, Enoque avistou os depósitos de neve e os anjos que os guardavam, seres ferozes e poderosos. Viu de onde as nuvens surgem e para onde retornam. Depois mostraram-lhe o reservatório do orvalho, que parecia óleo de oliva e refletia a beleza de todas as flores da terra. Anjos também vigiavam esses lugares, controlando sua abertura e fechamento. Em seguida, foi levado ao segundo céu, onde a escuridão era mais profunda que qualquer sombra terrestre. Lá, viu seres presos na penumbra, aguardando um julgamento eterno e implacável.
Esses anjos pareciam mais assustadores que a própria escuridão, chorando incessantemente. Enoque perguntou aos seus guias: por que esses espíritos sofrem sem trégua? Eles responderam: estes são os que renunciaram a Deus, seguiram seus próprios desejos e se rebelaram com seu líder, que está preso no quinto céu. Enoque sentiu uma profunda compaixão por eles. Os prisioneiros o saudaram e imploraram: servo de Deus, interceda por nós. Mas Enoque respondeu: sou apenas um mortal. Como posso orar por anjos? Não sei nem o que será de mim, nem quem pode orar por mim. Seus guias, então, o conduziram ao terceiro céu, onde ele foi colocado em uma terra cheia de maravilhas jamais vistas. As árvores floresciam com frutos de aroma doce, e os alimentos que produziam pareciam exalar alegria e fragrância. No centro estava a árvore da vida, onde o Senhor descansa quando visita o paraíso. Essa árvore era indizivelmente bela, com um perfume envolvente, coberta de cores como ouro, carmesim e fogo, brilhando em todas as direções. Produzia todos os tipos de frutos, com raízes plantadas em um jardim na extremidade da terra. O paraíso situava-se em um reino entre o corruptível e o incorruptível. Duas fontes jorravam ali, uma de mel e leite, outra de óleo e vinho, dividindo-se em 4 rios que fluíam suavemente pelo jardim do Éden, alcançando o mundo e completando um ciclo, como outros elementos da natureza. Não havia árvores estéreis naquele lugar, e cada canto transborda de bênçãos. 300 anjos radiantes guardavam o jardim, suas vozes nunca silenciavam, cantando belamente em honra ao Senhor. Enoque exclamou: este lugar é verdadeiramente encantador. Seus guias responderam: Enoque, este lugar foi preparado para os que permanecem fiéis em meio às adversidades, que rejeitam o mal, julgam com justiça, compartilham alimento com os famintos, vestem os necessitados, levantam os caídos e cuidam dos órfãos. Eles vivem retamente na presença de Deus, adorando-o exclusivamente. Porém, havia também um lugar sombrio, onde um rio de fogo ardia incessantemente, com calor abrasador, frio cortante, sede e tremores. Os anjos que o guardavam eram implacáveis, carregando armas severas e infligindo tormentos sem fim. Enoque exclamou: que lugar terrível! Seus guias responderam: este é o destino dos que rejeitam Deus, que pecam contra a natureza, corrompem crianças de forma vil, praticam feitiçaria, magia negra e se gloriam no mal. São os que mentem, roubam, espalham inveja e ódio, matam, amaldiçoam, exploram os pobres e ignoram os famintos, deixando-os desamparados. Esses nunca conheceram seu Criador, adoraram ídolos sem vida, objetos sem respiração ou audição, criados por mãos humanas. Este é o julgamento reservado para eles, sua recompensa eterna. Em seguida, os anjos o levaram ao quarto céu, onde ele observou os movimentos brilhantes do sol e da lua. O sol reluzia com muito mais intensidade que a lua, movendo-se rapidamente como um vento incansável dia e noite. Acompanhavam-no 4 estrelas poderosas, cada uma cercada por 1000 estrelas menores, totalizando 8000 estrelas. 15 legiões de anjos serviam o sol, e à noite 1000 seres alados de 6 asas o guiavam para a luz ardente, mantendo-o aceso. Enoque também viu criaturas voadoras associadas ao sol, chamadas fênixes e tchalquide, com pés como de leões, cabeças e caudas de crocodilos, corpos brilhando como arco-íris e medindo 900 unidades. Cada uma possuía 12 asas e permanecia próxima ao sol, carregando calor e umidade conforme ordenado por Deus. Os anjos o conduziram ao leste, às portas onde o sol inicia sua jornada diária, seguindo o padrão das estações e dos meses que formam o ano. Cada uma das 6 portas media exatamente 61 e 1,4 estádios de largura.
O sol as atravessava de forma equilibrada, retornando em ordem inversa com as mudanças das estações, completando o ano. No oeste, Enoque viu 6 portas correspondentes por onde o sol se punha, deixando apenas o brilho de sua luz na terra. Sua coroa radiante permanecia no céu, guardada por 400 anjos. O sol viajava numa roda sob a terra, repousando por 7 grandes horas à noite, e na 8ª hora retornava ao leste, trazendo sua luz. As fênixes e Tchalkide cantavam, e todos os pássaros batiam as asas, celebrando o portador da luz, que brilhava novamente sobre o mundo. Os anjos mostraram a Enoque como os movimentos do sol e da lua eram medidos, passando por portas específicas que acompanham as horas do ano. O sol completava um ciclo de 28 anos, enquanto a lua seguia 12 grandes portas de oeste a leste, permanecendo em cada uma por um número específico de dias, totalizando 365 e 4 dias no ano solar, contra 354 dias no ano lunar. Esses 12 dias de diferença formavam as épocas lunares, completando um grande ciclo de 532 anos. No 5º céu, Enoque viu inúmeros seres poderosos, chamados Grigori, que pareciam humanos, mas eram maiores que os maiores gigantes. Seus rostos estavam exaustos, e eles permaneciam em silêncio, sem adoração. Enoque perguntou: por que estão tão tristes e calados? Por que não há louvor aqui? Seus guias responderam: estes são os Grigori que com seu líder Satanael abandonaram o Senhor. Alguns desceram à terra em Urban, nas encostas de Hermon, e quebraram seus votos, tomando as filhas dos homens como esposas, corrompendo a terra. Seus filhos foram gigantes, causando desordem. Por isso, Deus os julgou severamente, e agora lamentam seus irmãos caídos, aguardando a punição final. Enoque falou com os Grigori. Vi seus irmãos e as consequências de seus atos. Orei por eles, mas Deus os condenou a permanecer na terra até o fim. Perguntou: por que esperam aqui em silêncio, em vez de servir ao Senhor? Eles ouviram e enviaram uma mensagem pelas divisões celestiais. De repente, 4 trombetas soaram, e os Grigori cantaram em uníssono um som triste que subiu a Deus. No 6º céu, Enoque viu 7 grupos de anjos resplandecentes, com rostos mais brilhantes que o sol. Eles mantinham a ordem, controlando os movimentos das estrelas, da lua, do sol e o equilíbrio do mundo. Orientavam, cantavam louvores e serviam ao Senhor. Havia arcanjos superiores, anjos das estações, dos rios, dos mares, dos frutos e das ervas, além de outros que registravam as ações humanas. Entre eles, 6 fênixes, 6 querubins e 6 seres alados cantavam em harmonia, com vozes indizíveis, celebrando diante do trono do Senhor. No 7º céu, Enoque foi envolvido por uma luz avassaladora e viu exércitos de arcanjos flamejantes, querubins, serafins e tronos, todos cheios de olhos e luz. Tomado pelo medo, perguntou: o que há no 10º céu? Seus guias responderam: é onde Deus reside, chamado Aravot em hebraico. Ali, os seres celestiais se reuniam em 10 degraus, curvando-se diante do Senhor e retornando aos seus lugares, cantando em luz infinita. Querubins e serafins, com 6 asas e muitos olhos, cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o céu e a terra estão cheios de sua glória. Os guias partiram, deixando Enoque sozinho. Assustado, caiu e exclamou: o que me aconteceu? Então o arcanjo Gabriel veio e disse: seja forte, Enoque, não temas. Venha e fique diante do Senhor para sempre. Enoque respondeu: Senhor, meu espírito quase me abandonou de tanto medo. Gabriel o ergueu e o levou ao 8º céu, Muzalot, que controla as estações, e ao 9º, Cuxavim, lar dos signos do zodíaco. Finalmente chegou ao 10º céu, Aravot, onde viu o rosto do Senhor, como ferro incandescente brilhando intensamente.
Sua presença era indizível, majestosa e inspiradora. Enoque, sobrecarregado, prostrou-se. O Senhor disse: Seja forte, Enoque, não temas. Levante-se e fique diante de mim eternamente. O arcanjo Miguel o ungiu com óleo brilhante, vestiu-o com glória, e Enoque se tornou como os seres celestiais. O Senhor chamou Pravuil, um arcanjo sábio, e ordenou: Traga os livros e uma caneta rápida. Entregue a Enoque os pergaminhos mais puros. Pravuil ensinou-lhe sobre os céus, a terra, o mar, os elementos, o trovão, o sol, a lua, as estrelas, os anos, os dias, as horas, os ventos, os anjos e suas canções, além da vida humana e suas leis. Enoque escreveu tudo, registrando cada alma que nasceria e seus destinos, totalizando 366 livros. O Senhor o chamou novamente. Enoque, sente-se à minha esquerda com Gabriel. Revelei a você tudo o que criei, do invisível ao visível, antes mesmo do tempo. Não compartilhei este segredo com meus anjos, mas a você revelei como tudo veio a existir. Assim, a jornada de Enoque pelos 10 céus terminou. Ele atravessou reinos de glória, viu as prisões dos anjos caídos, os depósitos das estrelas e o trono de Deus. Testemunhou a estrutura da criação, o destino dos rebeldes e a recompensa dos fiéis. Sua mensagem é clara: Deus reina sobre tudo. Enoque registrou essas visões para as futuras gerações, trazendo advertência, esperança e propósito divino. Cabe a nós decidir: buscaremos a justiça e o reino eterno ou ignoraremos a verdade revelada? O livro de Enoque mostra a majestade de Deus, sua justiça e seu plano eterno. Que caminhemos em fé para um dia estarmos diante dele, como Enoque, vestidos de glória. Obrigado por acompanhar esta incrível jornada pelos 10 céus de Enoque. Se achou este conteúdo inspirador, curta, compartilhe e inscreva-se para mais reflexões sobre mistérios bíblicos. Até a próxima. Que o Senhor os abençoe e guarde. Shalom.